Então, quero compartilhar com vocês Romanos capítulo 13, final do capítulo 13, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, eu quero ler do verso 11 a seguir, tá, irmãos? Ela fala o valor da comunhão, né, a importância de desfrutarmos das bênçãos de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada. Depois de ler esse trecho, eu explico o porquê que eu estou baseando-me nesse trecho da carta do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, verso 11, então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós cremos. Pois a noite é passada, o dia é chegado. Portanto, rejeitemos todas as obras das trevas e vistamo-nos das obras e da armadura da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em festanças, não em bebedeiras, nem em orgias, nem em bebedeiras, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não façam provisão para a carne, para cumprir as suas cobiças. Quero ler esse trecho porque esse trecho ele é, na verdade, um divisor entre algumas partes da carta aos Romanos, né? Quando nós lemos a carta aos Romanos, a gente precisa se lembrar que a carta é escrita por Paulo. Paulo está fazendo a sua última viagem e de Corinto, então, ele resolve escrever uma carta aos irmãos que estão em Roma. Obviamente que deve ter inúmeros panos de fundos que a gente desconhece e outros que não vêm ao caso para o objetivo da nossa reflexão de hoje, mas uma das coisas que a gente imagina é que ele quer deixar os irmãos de Roma conscientes de como ele crê, como ele entende o Evangelho. Ele então vai partilhar com esses irmãos, começa ali nos capítulos primeiros, iniciais, falando do problema, né, da humanidade. Todos pecaram e todos os seres humanos estão em apuros diante de Deus, destituídos da glória de Deus, subjugados ao pecado. Isso é uma maneira como ele começa, então, dizendo para os irmãos, relatando o problema do pecado. O Evangelho mostra o problema do pecado, a gravidade do pecado. O pecado não poupa, o pecado não exclui ninguém, ele atinge a todos, afeta a todos, e a humanidade está, de alguma forma, separada da glória de Deus por conta do pecado. Mas ele também vai dizer que o Evangelho, através de Jesus, Deus provê a salvação do pecado. Uma vez que ele envia Jesus e que através do sacrifício de Jesus, todos podem ter o perdão dos pecados. Todos foram perdoados, né? Lá em Cristo Jesus, na obra de Jesus, na graça que Deus se revela e manifesta à humanidade, enviando o seu Filho, né? Então esse seria o coração do Evangelho, o centro, o ponto central. O cerne do Evangelho é João 3,16. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez salvos por causa da obra de Jesus, ainda estamos sujeitos ao pecado. É isso? Capítulos 3, 4, né? 5, 6, 7. No 7 ele vai mostrar isso de uma forma muito prática e pessoal, dizendo assim, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu abomino faço naturalmente. E ele então grita, né? Como se fosse uma expressão de angústia. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que miserável homem que sou. Porque todos, embora salvos em Jesus, ainda somos tentados, passivos de erros, caímos, mas ele vai mostrar para nós que, a partir do capítulo 8, que o Espírito de Deus, está lá, né? Ele vai dizer, olha, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim, ele intercede por nós numa linguagem que é própria da divindade, que nós não entendemos, gemidos que não podem ser expressos ou inexprimíveis.
E ele vai mostrar que o Espírito de Deus também aplica os efeitos do Evangelho neste homem caído. E aí ele então vai dizer a partir do versículo 28, né? 28, 26, 28, que as coisas estão convergindo para o bem daqueles que amam a Deus, porque a mão do Espírito de Deus está trabalhando a favor daqueles que creram no Evangelho, que aceitaram a Jesus como Senhor, Salvador de suas vidas, e que a partir de agora nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nada, nem o futuro, nem o presente, nem poderes deste ou do mundo futuro, do mundo invisível, nada absolutamente nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim, ele fala isso. Ele mostra também na carta aos Romanos, que a partir do capítulo 11, que infelizmente Deus sabia que Israel não iria cumprir todo o seu propósito, Israel falharia, por isso Deus, desde a eternidade, tem no seu plano reunir gentios e judeus, todos debaixo da graça, da misericórdia de Deus, num só povo, professando uma só fé, professando um só Deus, um só Salvador, que é Cristo Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus é o centro de tudo. Essa é a compreensão de Paulo, que Paulo tem dos evangelhos. E ele quer deixar os irmãos lá em Roma cientes disso. Não é necessariamente uma nova, né, interpretação do evangelho, mas uma interpretação muito particular dele, que ele faz questão de mostrar para esses irmãos. E Paulo, de alguma forma, sabia que esta carta seria necessária para aqueles irmãos já ter conhecimento, embasamento bíblico a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez que ele está, então, explicando o Evangelho, aqui a partir do capítulo 14, ele vai começar, então, a aplicar. Ele explica e depois ele aplica o Evangelho. Ao aplicar esse evangelho, especialmente nos trechos que estão aí a partir do versículo 30 do capítulo 15, né? Quando ele começa a mostrar para esses irmãos, né? Através de uma forma muito clara, incluindo-os na sua vida particular e pessoal, ele então vai mostrar que o Evangelho não é só um amontoado de conceitos teológicos, bíblicos teológicos, né? O amontoado não é um amontoado de teorias bíblicas. O Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é, como diz ele lá no capítulo 1, né, no verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquele que crê, ele é salvo. Mas ele não é salvo sozinho. Então, quando Paulo vai fazer a aplicação do Evangelho, ele começa, então, mostrando para esses irmãos o valor da comunhão. Se você pegar o capítulo 16, pode pegar aí a partir do capítulo 16 mesmo, a partir do versículo 1, vocês vão encontrar o apóstolo mencionando mais de 20 pessoas. Se não estiver enganado, são 25 ou 26 pessoas que ele menciona, mostrando como cada uma dessas pessoas e famílias, às vezes são casais que são mencionados, eles tiveram uma importância, um impacto grandioso na sua vida, no seu ministério. Então o Evangelho é isso, o Evangelho ele é o poder de Deus, que é aplicado pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Embora estejam passivos de cair ainda, não vão ser separados da companhia ou da presença de Deus, porque estão sob a intercessão constante do Espírito Santo. Mas nós temos um papel essencial, e aí eu diria para os irmãos que talvez é fundamental, né, que a gente valorize o valor da comunhão. Vocês notaram, através das palavras do pastor Eliseu aqui hoje, não é assim? Como Deus age na vida de uma pessoa, levando outras pessoas a interceder por um terceiro. Não é assim? Vocês viram o pastor Joel mencionando que no momento difícil que a sua família enfrentava, ele teve irmãos, igrejas, pastores, amigos, familiares,
que compartilharam com ele a necessidade, o drama, a dificuldade, os consolaram, os confortaram com palavras, com orações, com intercessões. Então, o valor da comunhão. Imaginemos só esses dois casos, caso não houvesse a comunhão com outras pessoas, não tivesse o impacto, a interferência, né? Ou até mesmo a participação de outras pessoas, a intersecção de outras pessoas na nossa vida. Porque nós vivemos num mundo, irmãos, que nos estimula a individualidade. Não é assim? Nós concorremos o tempo todo. Concorremos no trabalho, com colegas de trabalho, com pessoas que têm os mesmos interesses, mesmos ideais, mesmos objetivos. Nós concorremos, às vezes, na família, um com o outro, para quem tem razão, quem não tem razão. Né? Nós vivemos num mundo onde quem pode mais, chora menos, sofre menos, e somos estimulados a viver assim o tempo todo. Mas precisamos voltar ao centro e lembrar que não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser concorrentes, para sermos disputadores de qualquer coisa, muito pelo contrário. O próprio Paulo vai escrever aos Gálatas, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 15, ele, se puderem projetar, vai dizer assim: Mas quando Deus, que me separou antes mesmo de eu nascer, me chamou pela sua graça, ele achou por bem que, né? Ou seja, o que ele está mostrando nesse versículo? Que Deus o separou antes mesmo de ele nascer, né? Antes mesmo de ele vir à luz do sol, Deus já o havia escolhido, eleito, separado, e o chamado através da sua graça para um ministério, para uma caminhada, para uma jornada, para uma vocação. Então é importante a gente pensar, e aqui eu quero compartilhar com vocês a respeito da nossa comunhão. Por quê? Porque o verso 11 que nós lemos diz assim, olha, porque nós precisamos saber agora que a nossa salvação está hoje. Nem sei que dia que é hoje, é 19, né? 19 de julho de 2025. Dia 20 de julho. Então a nossa salvação está mais próxima de nós do que ontem, 19. Não erramos tanto, né? E a gente precisa ter consciência disso, que cada dia que passa, cada minuto que passa, cada segundo que passa, nós estamos mais próximos da nossa salvação, do nosso encontro com Jesus, de encerrar a nossa carreira, de encerrar a nossa caminhada. Enquanto caminhamos, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos enriquecer, vamos prosperar, vamos ser felizes, vamos viver a vida, casem-se, sejam felizes, compram, vendam, façam tudo, mas não se esqueça que essa não é a nossa vocação eterna. Isso é uma maneira de nós vivermos neste mundo imperfeito que nós vivemos. Mas esse não é o propósito do nosso chamado. Então precisamos saber primeiramente que a noite é passada. Ou seja, a noite pressupõe o quê? Escuridão. Escuridão pressupõe o quê? Falta de conhecimento, a falta de ciência do que nos rodeia, do que nos cerca. Diferentemente do que nós estamos pensando ou vivemos hoje, a noite, nessa época, não era uma coisa tão simples, né? A noite pressupõe isso. Incertezas, inseguranças, instabilidades, medos, preocupações, ansiedades. Uma das coisas, quem viveu na roça, né, que era criança, como a maioria das pessoas vivendo na roça, viveram em uma época em que não tinha energia elétrica, a noite era um período de preocupação, ninguém sai de casa, ninguém vai para a estrada, ninguém, porque é inseguro. O apóstolo está dizendo, olha, essas incertezas já passaram, a noite é passada, hoje nós estamos na luz, vivemos o dia chegou, ou seja, hoje nós não precisamos mais ter medos, viver inseguros, viver incertezas, porque nós temos a certeza, a noite é passada, Deus enviou o seu Filho, nos resgatou das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, não há mais medo, não precisa mais temer, porque nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas precisamos lembrar que precisamos rejeitar as obras das trevas.
Depois ele vai dizer o seguinte: vestirmos-nos das armaduras da luz, andarmos honestamente de dia, não em festanças, bebedeiras, orgias, ou bebedeiras, ou contendas, invejas, mas devemos nos vestir de Jesus, o Senhor Jesus, e não façamos provisão para cumprir as cobiças carnais. Então, uma vez que ele está dizendo isso, ele vai encerrar a sua carta falando da importância do valor da comunhão. E como eu disse, irmãos, ele vai mencionar pelo menos 25, mas acredito que são 26 pessoas que ele menciona. E a forma como ele as menciona, especialmente no capítulo 16, ele começa mencionando Febe. Febe é uma irmã que é uma diaconisa ou uma serva do Senhor, que serve ao Senhor lá em Cencreia. Cencreia é um lugar onde tem um porto na região de Corinto. E por acaso, ou não por acaso, Paulo escreve essa carta, e essa é uma das cartas que ele não escreve de próprio punho. Isso vai ficar claro no final da carta, né? Quando o seu Tércio, né, o senhor Tércio vai dizer: eu mesmo escrevi a carta. Paulo ditava, ele redigia, e Febe foi incumbida de levar essa carta aos irmãos que estão em Roma. Então veja que Paulo está em Corinto e por alguma razão ele não é, embora seja um homem culto, um homem hábil com as palavras, ele precisa de alguém para escrever a carta. Por alguma razão. Alguém diz que é porque ele não enxergava bem por conta da cegueira, do espinho na carne. Ou talvez até por uma condição momentânea de fragilidade na saúde, não se sabe, mas ele não é capaz de escrever a carta. Ou alguém é mais habilidoso ainda do que ele acha digno de escrever a carta. Está aí no capítulo 16, acho que é o verso de número 22. E ele então, no capítulo 16, verso 1, ele menciona Febe, que é a serva da igreja que está em Cencreia. Quero que a recebam no Senhor como convém aos santos, para que a ajudeis em tudo, em qualquer coisa que ela vier necessitar de vocês, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também minha ajudadora. Amados, paremos para pensar. A vida cristã não pode ser, não foi programada para ser uma carreira solo. Não foi. Como eu disse, não foi programada para ser um ringue de disputas. Disputa por cargos, posições, disputas por atenção, disputa por qualquer interesse que seja, não foi. A vida cristã não é cenário de disputas, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. Paulo, embora tenha consciência de que foi chamado por Deus, antes de nascer, que recebeu de Deus uma vocação, um ministério, ele sabe que ele não é capaz de executar esse ministério sozinho. E essa senhora, segundo ele, Febe, foi uma das suas ajudadoras. E se você seguir na leitura, você vai encontrar ele mencionando Áquila e Priscila, que por conta dele, colocaram a própria vida em risco. Você vai mencionar, vai ver ele mencionando e agradecendo a elas, dizendo o seguinte: olha, eles me ajudaram, mas também ajudaram a todas as igrejas dos gentios. Ele vai também mencionar Epêneto, que segundo ele é a primícia, Maria, que trabalhou por todos. Ele vai saudar um casal chamado Andrônico e Júnia, dizendo ele: são meus parentes, meus companheiros de prisão, são notáveis no meio dos apóstolos e também estão em Cristo Jesus antes de mim. Então ele menciona pessoas que são amados, pessoas que são queridas, que lhes são caras, pessoas que colocaram as suas vidas, pessoas que colocaram o seu sustento, o seu dinheiro, a sua própria casa, para que fosse Paulo acolhido, guardado, alimentado, protegido, cuidado, auxiliado, ajudado, para que ele pudesse cumprir o seu chamado. Então, Paulo tem consciência de que, embora tenha um chamado, o chamado dele não pode ser executado sozinho.
Nós vivemos numa sociedade que nos estimula a disputa, a competição, mas nós precisamos lembrar que nós somos uma família. Nós precisamos pensar que a vida cristã não pode ser uma caminhada isolada. Não há vida cristã saudável. Pode até haver algum tipo de vida, mas ela não será uma vida cristã, e não será uma vida cristã saudável, e não será uma vida cristã frutífera, se ela for, por algum momento, vivida sozinho, isoladamente. Todos nós, apesar das nossas diferenças, e a diferença é que torna-nos mais aptos, como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, Orelha, pé e mão, nariz, olho, ouvido, boca, são órgãos distintos, mas todos cooperam para que um corpo possa desempenhar as suas tarefas adequadamente e eficazmente. Na igreja é diferente. Então, as nossas diferenças não podem ser motivo para nos separar. Quem pensa diferente de nós, e aí a gente revisita o capítulo 14, quando ele vai dizer para nós o seguinte, que nós temos que tomar cuidado, devemos cuidar das pessoas, daqueles que divergem, daqueles que são mais fracos, daqueles que não compreendem as coisas como nós não compreendemos, daqueles que não veem as coisas como nós vemos. Nós devemos amá-los, nós devemos respeitá-los, porque quem guarda um dia como um dia importante, um dia santo, para o Senhor o faz. Aquele que não o guarda, mas faz com fé no Senhor, o Senhor vai julgar, disse ele, porque todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo para receberem aquilo que houverem feito por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. É importante que a gente se lembre disso. Então, as nossas diferenças não podem ser motivos para nos separarmos, nos isolarmos, ou para não termos comunhão uns com os outros. As diferenças, se bem trabalhadas, podem até ser úteis na nossa caminhada. Somos um povo chamado para viver em unidade. Então, a gente precisa lembrar disso. E aí, então, ele nos estimula no capítulo 15, a partir do versículo 30 ao 33, a orar uns pelos outros. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu suplico a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos que estão na Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos, para que eu chegue até vós com alegria, pela vontade de Deus, e possa revigorar-me convosco, e a paz de Deus seja com vocês. Ele está conclamando a igreja a orar, a suplicar por ele, a interceder por ele, e isso é importante que a gente pense nisso. Nós devemos então orar, e Paulo chama os irmãos a orar, pela harmonia na igreja, mesmo sabendo das dificuldades que ele enfrentaria no meio dela. Eu sei que lá tem lutas, eu sei que lá tem incrédulos, eu sei que lá tem dificuldades, mas eu quero que vocês orem comigo, intercedam por ela, para que a gente possa ter a harmonia e o propósito de Deus não seja afetado ou prejudicado. Outra coisa importante, como eu já mencionei, é que a gente precisa lembrar que na igreja nós devemos também ajudar uns aos outros. Na caminhada, enquanto caminhamos, devemos ajudar uns aos outros. Ele vai mencionar aí dezenas, quase 30 pessoas que de alguma forma o ministério dele, a vida dele, a segurança dele, o sustento dele, até mesmo a sua saúde emocional, porque imagine alguém que está preso. Ele vai dizer aqui sobre Andrônico e Júnias. São meus parentes, mas são mais do que isso. Eles foram meus companheiros na prisão. Imagine um preso isolado, depressivo, amargurado, cheio de dúvidas, cheio de incerteza, não sabe o que está acontecendo lá fora, não sabe o que pretendem fazer com ele, mas quando ele recebe a visita desse casal, ele recebe consolo e conforto. Isso não tem preço. Isso vale mais do que milhões. Isso vale muito mais do que dinheiro, do que bens materiais, amizade, o companheirismo das pessoas.
Então é importante que a gente lembre-se disso, irmãos. Nós precisamos ajudar-nos mutuamente, ajudarmos uns aos outros. A expressão máxima disso é levai as cargas uns dos outros. Eu acho que essa talvez seja a expressão que resume muito bem isso, né? Então, Paulo agradece a esses irmãos. Então, é imperativo que a gente valorize, que a gente ajude as pessoas. Ajudar não necessariamente com suprimentos, com dinheiro, com recursos, mas talvez até com a nossa presença. Às vezes oramos, intercedemos de longe, mas não custa dizer, olha, estou aqui. Não posso fazer muito, mas eu estou aqui. Isso é importante. Então é importante porque a carreira cristã não foi planejada para ser uma carreira solo, como eu já disse. Mas porque nós também, às vezes, dependemos uns dos outros, né? Então, é imperativo que nós sejamos gratos a Deus pela salvação que Ele nos dá, por aquilo que só Ele podia fazer, mas também é imperativo que nós trabalhemos para cumprir o propósito e a missão que Ele nos dá. Sermos comunidade, sermos família, sermos igreja, corpo, como diz ele aos Coríntios, né? Outra coisa que é importante a gente saber também é que ele encerra essa carta falando de um assunto que parece meio corriqueiro, né? Que não tem muita importância, mas que faz muito sentido para nós. E faz sentido por quê? Porque ele vai falar de algo que é praticamente uma conveniência social, né? Cumprimentar as pessoas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um como vai, tudo bem, né? A gente até estranha quando a gente encontra pessoas conhecidas e elas não dão esta saudação inicial. Então, quando ele vai dizer para eles aqui, olha, saudem-se uns aos outros com ósculo santo, ele está, obviamente, falando, o imperativo é a saudação. O ósculo é a forma como eles, naquela cultura, naquele ambiente, costumavam se saudar. Então é opcional, não opcional, né? Ele é subjetivo, porque dependendo da cultura, a saudação ela é de uma forma ou de outra. Há culturas em que as pessoas se saudam, né, se reverenciando, curvando-se, né, um ao outro, diante do outro. Outras culturas, como a nossa, um abraço, mais comum, um aperto de mão, quase que universal em todas as culturas, né? Mas na cultura deles, um beijo santo, um beijo não malicioso, um beijo não sensual, um beijo santo, disse ele. Saudem-se mutuamente uns aos outros com ósculos santos. As igrejas que estão em Cristo Jesus vos saúdam também. Está aí no verso 16, capítulo 16, verso 16. Essa fala de Paulo, ela é muito mais do que um mandamento, né? Mas fala de um tratamento cordial no meio das pessoas. Cordialidade, simplicidade. Essa maneira de nós nos reportarmos àquela pessoa que também, como nós, estamos na caminhada, cumprindo o chamado, desempenhando um serviço, uma vocação, né? Porque também, como nós, foi chamado antes da fundação do nosso nascimento, aliás, antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos elegeu, antes de nascermos, Ele nos escolheu e nos deu uma vocação. Pode pensar diferente de nós, pode não ser uma cópia nossa, né? Pode não ser necessariamente alguém que pensa exatamente como eu, mas ele é um servo de Jesus, ele é um servo de Deus, e eu preciso então saudá-lo cordialmente. A Bíblia está repleta de momentos em que naquela cultura o beijo mostrava a cordialidade. Jesus na casa de Simão reclama, Simão, quando eu cheguei na tua casa, Simão, você não me recebeu com beijo, está lá em Lucas 7, verso 36, você não me recebeu dessa maneira. Judas, inclusive, quando foi trair Jesus, o identificou com um beijo também, né? O filho pródigo, lá de Lucas 15, quando chega em casa, a forma como o pai vai demonstrar o seu amor,
a sua alegria por estar na sua casa de volta, o filho amado, é com beijo. Os presbíteros da igreja, lá em Atos 20, ao se despedir de Paulo na praia, quando ele partia para uma viagem que eles nunca mais o veriam, eles o fizeram com beijos, com choros, com lágrimas, mas com ósculo santo. E aí Pedro também vai dizer na sua carta, capítulo 5, 14, que nós devemos também dar a saudação cordial uns aos outros com ósculo santo. Irmãos, o que isso quer dizer? Que é um desafio para todos nós. Sermos cordiais. A cordialidade, a simplicidade nos relacionamentos e a cordialidade é uma marca da igreja cristã. Lembra de Atos 2? O que a Bíblia diz ali? E eles estavam sempre juntos, compartilhavam o pão na casa e no templo, faziam orações o tempo todo, distribuíam, supriam necessidades, distribuíam bens aos necessitados, e aí caía na graça do povo, porque há algo naquela relação entre aquelas pessoas que fazia com que as pessoas que não tinham aqueles costumes ou não experimentavam aquele ambiente, aquela atmosfera de graça, de bondade, de mutualidade, de comunhão, eles queriam desfrutar daquilo, e eles então se chegavam, entravam e não queriam mais ir embora. Porque a cordialidade, a comunhão no meio daquele povo, era algo que as pessoas desejavam compartilhar, desfrutar e viver. Então, é importante que a gente pense nisso. Paulo está aplicando o Evangelho. E no centro do Evangelho, o coração do Evangelho, é João 3,16, é verdade. Mas Paulo também compreende que o Evangelho não pode ser uma caminhada solo. O Evangelho não pode ser uma carreira solitária. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos interceder uns pelos outros e nós precisamos amar uns aos outros. Aliás, Jesus até vai dizer que aquele que está dizendo que ama a Deus e não é capaz de amar o seu próximo, precisa rever essa verdade, entre aspas, verdade, porque não é possível amar a Deus, disse João, e odiar o seu irmão. Então, vamos pensar nisso. Nosso desafio, ao longo da nossa caminhada, nós precisamos construir laços, estabelecer relacionamentos, em vários níveis, mas especialmente no que diz respeito à fraternidade. Somos uma família, somos unidos pelo Espírito Santo, devemos então a todo custo, irmãos, todo custo, preservar a comunhão no nosso meio. É lógico que a comunhão não se faz remotamente. É lógico que a comunhão não se faz à distância. Como eu disse, nunca vai haver uma vida cristã frutífera se a pessoa se isola. Se a pessoa não está disposta a amar, a suportar, a levar a carga um do outro, do irmão, que ainda que ele pense diferente, ainda que ele tenha visão de mundo diferente da nossa, nós devemos amar e orar por ele, porque ele também vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele também, isso é o que Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, Ele vai, todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, todos serão julgados por ele, de alguma forma, todos vão prestar contas, e eu preciso então orar, interceder por essa pessoa, por esse irmão, para que ele possa, de alguma forma, rever seus conceitos, para que ele possa, de alguma forma, consertar-se, corrigir-se, mas não cabe a mim julgá-lo, diz o apóstolo Paulo. Quem é você para julgar o servo do outro? Está lá em Romanos 14. Quem é você? Ele não é teu servo, ele é servo de Deus. Então, se ele come, se ele não come, se ele bebe, se ele não bebe, se ele guarda, se ele não guarda, é a Deus que isso diz respeito. Por quê? Porque ele é servo de Deus e Deus vai julgá-lo. Então é importante que a gente pense, o nosso desafio é orar uns pelos outros, reconhecendo a importância do próximo na nossa caminhada, na nossa vida.
Paulo, quando ele fez apenas uma conexão entre a igreja de Corinto, onde ele estava escrevendo a carta, e a igreja de Roma, ele encontrou pelo menos 26 pessoas naquele ambiente que ele poderia dizer, olha, ambos se conhecem, que ele pôde mencionar e destacar como sendo pessoas imprescindíveis na sua caminhada. Se fizéssemos um desafio de hoje, se você parasse para pensar aí por 2 minutos, quantas pessoas você encontraria que você poderia dizer, essa pessoa foi importante na minha vida, na minha caminhada? Quantas? Quantas pessoas você poderia dizer assim, olha, essa pessoa eu amo? É o que Paulo está dizendo, falando, olha, esse irmão, eu o amo, ele também amou a igreja, ele ama o povo de Deus, ele amou a obra de Deus. Quantas pessoas você vai encontrar nessa, se você estivesse fazendo uma análise aí na sua jornada, na sua caminhada, que você poderia dizer o seguinte, olha, eu sei que essa pessoa ela é fiel, é trabalhadora, como o caso das irmãs Trifena e Trifosa. Quantas pessoas você encontraria com as quais você poderia dizer, como Paulo está dizendo da mãe de Rufo, dizendo ela não é só a mãe dele, é minha mãe também. Ela me acolheu como filho. Quantas pessoas você encontraria na sua caminhada das quais você poderia dizer isso? Quantas pessoas você encontraria, né? E se não tem ninguém, talvez a gente precise rever algumas coisas, né? Não tem nada de errado, talvez a gente é mais retraído, um pouco menos, né, aberto aos relacionamentos, mas lembre-se, a carreira cristã, onde nós estamos vivendo, especialmente nos últimos dias, tendo consciência de que a nossa salvação está mais próxima do que nunca, e cada dia, cada segundo mais próxima, né, a gente precisa se lembrar. Como está a nossa carreira cristã? Como está a nossa caminhada? Quantas pessoas com as quais nós nos relacionamos? Por quantas pessoas temos orado? Quantas pessoas podemos dizer que elas são nossos verdadeiros companheiros de lutas e batalhas? E aí a gente precisa rever, será que temos comunhão com o povo de Deus? Até que ponto, ou aqui, em que profundidade, em que grau de relacionamento eu tenho com essa comunidade na qual eu sirvo a Cristo? O valor da comunhão é imprescindível, irmãos. E o nosso desafio, então, essa semana, para a gente começar bem essa semana, é a gente pensar nisso. Como as pessoas, o próximo, impacta na minha caminhada. Se eu amá-lo ou não amá-lo, como isso afeta a minha caminhada. Se eu orar por ele ou não orar por ele, como isso afeta a minha caminhada. Se eu saudá-lo ou for cordial com ele ou com ela, com aquele irmão, companheiro de jornada, né, tiver um relacionamento amistoso com ele, com ela, como isso afeta ou não afeta a minha vida espiritual. Então Paulo está aplicando o evangelho. Um dos pés do evangelho, um dos braços do evangelho é Deus, estávamos caídos, Deus fez tudo o que era necessário para que nós estivéssemos nessa condição. Agora estamos em santificação, está lá no capítulo 8, salvou, né? Santificou e um dia ele vai glorificar. Então entre a santificação, né? A justificação e a glorificação, nós estamos no processo da santificação. Até lá, esse processo não podemos viver sozinhos, isolados. E aí o desafio que fica para nós, eu quero desafiá-los então para que a gente possa, como fez o apóstolo Paulo, lá no capítulo que acabei de mencionar para os irmãos aí, que nós oramos, né, que ele vai mencionar para os irmãos, capítulo 15, a desafiá-los a orar, a interceder, a suplicar. Ele vai fazer uma súplica, né, a esses irmãos, dizendo para eles que eles devem orar, suplicar por nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, entrar numa luta, uma batalha espiritual juntamente com Ele, para que também ele seja livrado da interferência dos incrédulos e que o serviço dele possa ser aceito, para que ele possa chegar no meio deles com alegria, com disposição e fé, revigorado, renovado, né? E orar também para que o Deus de paz, ou a paz de Deus, seja com toda a igreja, com todo o povo. É um desafio que fica para nós. E eu quero convidá-los para que nós oremos neste momento. Nós ouvimos aqui hoje 2 testemunhos, irmãos,
de irmãos que são da nossa comunidade, da nossa família, né? Que quando nós sabemos de uma adversidade, a gente prontamente se dispõe a suplicar, a orar, a interceder. Mas e quantos não conseguem fazer isso? Choram sozinhos? Sofrem calados? Têm medo, vergonha, constrangimento de compartilhar as suas dores, as suas necessidades? E aí, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos orar, temos que orar. O Evangelho não é uma teoria, mas é algo que precisa ser vivido na prática.